Análises de letras é a minha especialidade. Gosto muito de fazer. Você gostaria de ouvir a análise de Gita, do Raul Seixas? Eu sou a luz das estrelas. Ou Metal contra as Nuvens, da Legião Urbana? Eu sou metal. Ou quem sabe Cajuína, do Caetano Veloso? Existirmos, a que será que se destina? E se eu quiser falar com Deus, do Gilberto Gil? Estas e outras canções estarão no meu livro, que só vai sair se você ajudar, se você apoiar. Então vá lá no nosso Catarse e apoia A Religião na MPB. É a publicação, minha publicação do meu livro, um complemento ao trabalho do canal com essas análises de letras incríveis. Letras da Rita Lee, letra do Belchior, letra do Chico Buarque. Então você vai ter coisas maravilhosas ali. E é claro, também vai ter ali o Canto de O Sonho de Vinícius de Moraes e Baden-Powell. Tudo falando sobre religião, fazendo recorde de religião, mas fazendo aquilo que vocês amam. Análises de letras, mas dessa vez em formato de livros. Por favor, ajude a gente precisa de 2 meses para chegar ali no Catarse. Se em 2 meses a gente não chegar na nossa meta, o livro não sai, mas eu quero que ele saia e chegue aí na sua casa para você desfrutar de uma boa leitura. Olá, amantes da música brasileira, vocês amam Raul Seixas, eu amo Raul Seixas e estamos com preguiça de conteúdo. Então a gente vai fazer aqui uma reação do nosso queridíssimo Silvio Passos, que foi num podcast aqui, e a Vivi Seixas, falando ali sobre mentiras que contavam sobre Raul Seixas. Mas tudo depois daquela vinheta maravilhosa que vai chegar para vocês agora. Sempre lembrando a vocês para deixar aquele like que ajuda a gente pra caramba. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho para as notificações. Considere ser membro aqui do canal Musicalha, tá bom? E aí deixa aqui Juscelino Seixas, hashtag Juscelino Seixas nos comentários. Se você não tiver nada para comentar, evidentemente, se tiver algo para comentar com relação ao que a gente vai falar aqui, deixe o seu comentário que ajuda no engajamento, tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho, é o Salada Cast, gente. Salada Cast recebeu Vivi Seixas, Aguinaldo Araújo e o nosso queridíssimo Silvio Passos. Silvio Passos, que foi apoiador do livro também, A Religião na MPB, vai receber o seu livro, Silvião, com o seu nome lá. Aqui o corte tá dizendo aqui, mentiras que contaram de Raul Seixas. É a Vivi Seixas falando mentiras que falaram com relação a Raul Seixas. Vamos ver o que a gente pode tirar aqui de comentários, o que a gente pode ver desse vídeo aqui e vamos soltar o play, tá bom, pessoal? Então é o seguinte, eu e o Silvio, a gente queria aproveitar, assim, quando vocês fizeram esse convite pra gente vir aqui, né? Eu falei, bacana, vamos sim, vamos falar de Raul, vamos falar de coisas boas e tal. Mas, infelizmente, rolam alguns mitos, né? Em torno do nome do meu pai e algumas coisas, assim, também em torno de mim e do Silvio Passos, né? O Silvio falou um pouquinho disso aqui quando veio no canal, né? Como sofre a Vivi, a Kika, como sofre ele mesmo, assim, com relação ao legado do Raul, como as pessoas criticam eles. Muitos dos mitos que surgem, ou mentiras que surgem com relação a Raul Seixas, foi o próprio Raul Seixas que inventou, diga-se, né? Tudo bem, né? Vamos ver o que eles vão falar aqui. Não deve ser com relação a isso, não deve ser as lendas que o Raul inventou. Deve ser, de fato, alguma coisa com relação à vida deles e tudo, né? Os ataques que eles recebem, né? Tem gente que fala que a Vivi... O Silvio falou aqui pra gente que a Vivi recebe ataques do tipo, você não ajudou seu pai. Tipo, sabe? Isso é muito covarde, né, cara? Porque a Vivi era uma criança. Raul Seixas era um adulto. Como é que uma criança deixou seu pai definhar, morrer? Não tem como uma criança ajudar um pai que já tá estabelecido, é rico, famoso, tem problemas, né? Problemas, principalmente com a bebida, problema com drogas e tudo e tal. Como é que uma criança vai ajudar? Que complexidade pra você jogar no colo de uma criança? E a gente, da minha mãe, que é muito bombardeada, já foi muito bombardeada. E as pessoas mais próximas do Raul, né? Que assim, a família e o amigo Silvio Passos, a gente, de vez em quando, as pessoas falam muita baboseira por aí. Então a gente queria aproveitar esse quadro, fazer um quadro tipo fato e fake. Né? Interessantíssimo isso. Olha só, fato e fake. Então eu fiz umas anotações aqui e também vou ler alguns trechos Fica à vontade, do livro da minha mãe, em que ela conta um pouco do ponto de vista dela, né? Da vivência dela.
Então, gente, a primeira coisa que eu queria falar aqui, um tempo atrás, volta e meia, na verdade, né, Silvio? A gente ouve as pessoas falando assim: ah, porque a Kika deixou o Raul morrer sozinho. Raul morreu sozinho, pobre, abandonado. Gente, primeiro de tudo, a minha mãe não foi a última esposa do meu pai, né? A pessoa nem sequer estuda a própria figura a quem tá defendendo, entre aspas, né? Caramba. A última esposa do meu pai foi a Lena e ele também não estava com ela quando ele faleceu. Todo mundo sabe que meu pai tinha um problema de alcoolismo, né? De dependência química e de alcoolismo. Quando minha mãe conheceu ele, ela sabia que meu pai bebia e tal, mas ela não tinha noção de quão grave era o problema, né? Meu pai bebia desde pequenininho, desde moleque. Desde garoto. Então, ela tentou muitas e muitas vezes, ela sofreu muito com o alcoolismo do meu pai. Tentou muitas e muitas vezes internar ele, né? Caramba. Acho que 2 vezes ele foi por conta própria. Olha, assim, é duro, né? Você vê uma figura que, pra mim, ou pra todos vocês que estão do outro lado aí, é uma figura, como é que fala? É uma pessoa jurídica, né? É um Raul Seixas que é aquele folclore, praticamente. É o Maluco Beleza, é o Ouro de Tolo, sabe? É o Metamorfose Ambulante, né? O Plucti Zum, né? São as canções que ficam. É o cara que fala que o dia que a Terra parou, na pandemia foi revisitada a obra e tal. E, cara, é uma pessoa que teve problemas, muitos problemas e tal. E você tem uma família, que você tem uma pessoa com alcoolismo, né? Se você tiver na sua família algum caso parecido, você sabe, né? Não só alcoolismo, mas qualquer tipo de vício com relação a drogas é irreversível. Irreversível no sentido de você não se cura, né? É incurável. Então você pode ficar limpo um tempo, mas qualquer escorregadinha você volta, né? Todo mundo que tava nesse mundo, que tá tentando se reerguer, fala isso, cara. O alcoólatra é cheirar um álcool Zulu que ele quer sair bebendo de novo, sabe? Então são gatilhos muito fortes, né? Imagina a família passando por isso, né? E a família de um astro, que pra gente é isso, pra gente é a figura, é a pessoa jurídica, né? Não tem um ser humano, a gente fica aquela mitologia na nossa cabeça, né? E uma vez foi meio que a força, né? E o meu pai, ele... Eu dei uma cortadinha aqui na Vivi, mas ela fala que 2 vezes o Raul, se eu não me engano ela falou 2 vezes o Raul, foi por conta própria, mas teve uma vez que foi à força, né? Aí é que tá o problema. Quando é a força, é aí que é o problema, né? A força, meio que a pessoa não tá se sentindo vulnerável, não quer passar por aquilo e tudo. Então, poxa, é duro. Dava sempre um jeito de sair da clínica. Ele nunca ficava, né, Silvio? Ele era tão bom ator que ele fingia que tá tudo bem, eu vou ali tomar um negocinho, sumia. Então é muito difícil, só para quem tem um alcoólatra e um dependente químico na família, sabe como é difícil, sabe? Tanto para a pessoa quanto para todo mundo que convive com ela. Então, assim, a responsabilidade que colocam na minha mãe, né? Abandonou o Raul, deixou ele morrer sozinho. A culpa, infelizmente, foi dele mesmo, sabe? Responsabiliza a pessoa, né, gente? Não responsabilizar os do lado, isso é triste, né? É claro que tem casos que você precisa olhar para a pessoa que está do seu lado, né? Principalmente em casos de pessoas com depressão e etc e tal. E você precisa tomar aquele cuidado que uma pessoa com depressão pode dar cabo, né? Enfim, não vamos entrar em detalhes, mas pode ter vias de fato ali, então tem que tomar muito cuidado. Só que tem que lembrar sempre que, cara, responsável pela sua vida é você mesmo, responsável pela vida do Raul foi ele mesmo, né? A família tentou, né? E assim, a partir do momento que você é ex-mulher, cara, você vai ajudar no que pode, mas, gente, você é ex-mulher, já não é mais, sabe? Já não tem que ficar mais ali, complicado. E com relação a Vivi, claro, a Vivi é super criança, não tinha como fazer nada. E não tentou fazer um tratamento, não se manteve no tratamento, não foi num NA, num AA. Existem hoje em dia diversas ferramentas, né? Eu tenho muitos amigos dependentes químicos que hoje em dia estão 10 anos limpos, 6 anos limpos, né? E principalmente tem que partir da pessoa, sabe? Não dá pra você chegar a internar a pessoa, tem que partir dela. Na marra você piora, sai mais revoltado ainda. Eu acompanhei muito esse processo do Raul, dele ir sozinho mesmo, com uma clínica que hoje já não existe mais, que é a Clínica Tobias,
Ele me internou lá, porque eu também entrei num processo assim. Que ele até fala numa música sobre a Clínica Tobias Aguiar, né? Clínica Tobias Blues, né? O meu pai morreu de alcoolismo também muito jovem. Meu pai morreu com 49 anos de idade. Então a gente sabe o quão difícil é ter esse tipo de problema dentro da família. A família inteira adoece, não é só... Porque o alcoolismo é uma doença e não tem cura, cara. Sei, em 2013, 5.800.000 alcoólatras no Brasil. Só no Brasil. São quase 3% da população. Isso é uma doença, é um caso de saúde vê pública que- mesmo, mas enfim, não vamos entrar nessas questões Mas políticas. é isso, então Foi tão marcante que a Vivi parece que ela acompanha de perto o caso aí. Casos, né? De alcoolismo e tudo. essa responsabilidade, né? Até que estatisticamente. botam- Hoje, cara, antes de eu vir pra cá, de buscar Vivi, eu saí, dei uma olhadinha na minha rede social, tinha uma coisa mais absurda que isso ainda. Que aí eu vou ter que falar de fã. Eu sou presidente, fundador de fã-clubes, não só do Raul, já tive fã-clube de Led Zeppelin, Cream e outras bandas. Então, lidar com fã é uma coisa muito difícil. Lidar com o público já é difícil. Se lidar com o fã é mais difícil. Porque o fã, ele primeiro se sente dono do ídolo. Então, ele é o ídolo para só ser Recentemente eu propriedade do fã. reassisti O Rei da Comédia, né? Do Scorsese, que trata muito bem dessa a idolatria, né? Trata de muitas coisas ali, é bem complexo assim o enredo, mas tem um dos casos ali que tem uma personagem que é uma fã do Jerry Lewis e que fica indo atrás dele, indo em todos os lugares e tal, pá, e que é obcecada por ele, se sente dona dele, né? E o Jerry Lewis faz aquele personagem que, ai meu Deus do céu, esse povo mexendo o saco aqui. É um filme interessante que trata um pouco disso, né? A idolatria que a gente tem com relação aos nossos ídolos e o quanto quer tomar conta dele, quanto quer tomar conta da pessoa. Hoje, antes de eu sair de casa, eu fui dar uma conferida ali na minha rede social e tava lá, tava a divulgação do programa, né, de hoje, a foto da Vivi, linda ali, e o cara escreveu embaixo, abandonou o pai, não sei o quê, falando um monte de asneira. Eu falei, menino, vem cá. Quando o papai morreu, da Vivi, ela tinha 8 anos de idade, o que ela podia fazer pelo pai, mano? Exatamente. Foi o que o, E foi o que mesmo o assim, Silvio ela falou estava aqui. longe com a mãe. O que ele falou aqui. Raul estava sozinho, já que dava estava no pra outro fazer, rolê. né? Então o fã, ele não consegue entender que o Raul, ele estava longe de todos e de todos. O Raul tinha ali uma meia dúzia de amigos, eu era um desses, né, que estavam ali dando uma força. A empregada dele, a Dalva Borges da Silva. Então, cara, os fãs têm que entender isso. Não há culpados nessa história. Ninguém é culpado. Não adianta apontar o dedo para Kika, apontar o dedo para Vivi, apontar o dedo para Silvia e para outras pessoas que estavam ali naquele pequeno... Ele escolheu o que ele queria fazer com a vida dele. Antes, um mês antes do meu pai falecer, eu vim visitar ele aqui em São Paulo. Eu tinha 8 aninhos, né? E eu lembro disso, você perguntou uma coisa que eu lembro, né? Como é que criança se liga com as coisas. A gente foi para uma padaria de manhã, eu, minha mãe e meu pai, andando de mãozinha dada. Quando a gente chegou na padaria, meu pai pediu um chopp. Porque minha mãe pediu pra ele, ele gostava de tomar vodka com Fanta de laranja de manhã, pra começar o dia. O cara tomava vodka com Fanta de laranja de manhã, pra começar o dia, né? Escovava os dentes, deveria escovar o dente com vodka. Aí falou, ó, Vivi tá aqui, né, pega leve. Ele pediu um chopp. E eu vi ele bebendo e eu chorei. Eu lembro disso como se fosse hoje. E ele falou pra mim, Vivi, minha filha, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu não gosto que você beba, papai. Olha. E você sabe o que ele falou pra mim? Papai sabe o que tá fazendo. Uhum. Então, ele escolheu isso pra ele. E eu tenho aqui um trecho Legal. da minha mãe falando, né? Como sempre, eu me entregava completamente à carreira dele, enquanto o Raul parecia não dar a menor importância a qualquer coisa que não fosse a bebida. A cada internação, os diagnósticos se tornavam piores. Ele já tinha retirado parte do pâncreas, tinha diabetes, hipertensão, e com a continuidade do álcool, tudo era realmente muito preocupante. Mesmo assim, consegui convencê-lo a se internar numa clínica de reabilitação pela 3ª vez, mas era inútil, porque ele sempre quebrava as promessas de parar de beber. Nossa. Então tem o meu pai falando aqui, quando ele estava dentro da clínica, isso está sendo negativo para mim, eu não aguento as palestras, nem as psicoterapias. É tudo repetição de Reynolds, do Bezerra da Vila Serena, os inventários, as regras, eu estou traumatizado. Tomei uma decisão justa ao meu favor, estou ficando sufocado.
tenho a todas as noites, não estou assistindo nenhuma palestra, ou seja, ele não aguentava ficar lá dentro. Não suportava mesmo. Caramba, gente, aí é complicado, né? Parece que o cara, ele falou, cara, eu prefiro morrer aqui, foi uma escolha, né? Eu prefiro definhar, prefiro beber, que é o que eu gosto, e morrer, né? É engraçado como isso é louco, né? Foi uma escolha, praticamente. O único lugar que eu me lembro que o Raul se sentia muito bem era justamente na Tobias. Por isso que ele me levou para lá. Eu estava no serviço público. No serviço público, eu nunca mais iria voltar, né? E quando ele percebeu isso, conversou com a minha mãe, bota o menino na Tobias. Que na Tobias, cara, não tem isso que a Vivi acabou de ler aqui, entendeu? É outro processo. O pessoal, não sei se vocês conhecem a escola Waldorf. Trabalha com o método Rudolf Steiner. É musicoterapia, não tem injeção, por exemplo. É isso. Salada Cast, gente, fica pra vocês aí a dica. Um corte sobre o fim do Raul Seixas, né? E como a família... O Silvio, quando esteve aqui, eu vou deixar no card aqui a entrevista dele, ele deu entrevista aqui no nosso canal, inclusive tá convidado a voltar, apoiou o livro, super parceiro. Silvio, você é demais, cara, você é demais. Ele falou um pouco dessa perseguição que a família sofria e tal. E é legal aqui a gente mostrar que, pô, o Raul, quando você não tá disposto a combater, né, ou não tá disposto a tentar se curar da sua doença, né, que o alcoolismo é uma doença incurável, né, quando você tá então você é incurável, calma aí, quando você não tá disposto a controlar, né, melhor dizendo, eu falei, não curar, mas se você está disposto a controlar aquela doença, a tentar ficar bem, né, deixar ela ali no canto, não deixar ela voltar, não ter gatilhos e tal, não adianta, cara. Se você não tá disposto, não adianta, ainda mais num vício, né. O vício você só sai se você tá disposto. Qualquer coisinha vai fazer você voltar pra lá. Qualquer gatilhozinho vai fazer você voltar pra lá. Ah, eu sou viciado em jogo, em, sei lá, tigrinho e tal. Cara, não chega nada perto que te lembre disso, né? Ah, vou só ver aqui o tigrinho só um pouquinho. Ponto, caiu. Sou viciado em jogos, né? E apostar em jogos e bet e tal. Cara, vai lá ver, eu vou ver só um jogo aqui. Cara, evita o máximo. Vou ver só quanto tá pagando o Corinthians hoje. Evita. Saia de perto do que te dá gatilho, porque você termina numa vida em que você não consegue sair. E o Raul, me pareceu que ele não queria mais sair da bebida, né? Nessa clínica que o Silvio falou, parecia que ele se sentia melhor, mas no demais não ajudou ele, né? Amigos, é isso aí. Então vamos nos tratar, né? Porque todos nós temos algum viciozinho aí. Então vamos nos tratar, porque tudo na vida é equilíbrio, né? A gente precisa ter equilíbrio, autocontrole, autoconfiança. A gente precisa entender tudo isso para que a gente viva uma vida legal, para que a gente tenha uma vida minimamente boa. Tá bom, pessoal? É isso aí, amigos. Não esqueça de deixar aquele like, ajuda a gente pra caramba. Vivi Passos. Hashtag Vivi Passos. Põe aí no final pra saber que você veio até o final, pra saber que você quis saber desse assunto aqui. E a gente pode trazer mais Raul Seixas, né? Esse ano eu vou tentar convidar a Vivi, né? A Vivi Seixas, pra vir aqui falar um pouco também do trabalho dela como DJ, trabalho e a relação com o pai, o que ela tem de spoiler, o que ela pode nos trazer com relação ao pai também. E o Silvio, venha sempre, venha com um Putos Brother Band, venha falar um pouco mais de Raul, só venha. Cara, você é sempre muito bem-vindo aqui, uma pessoa foi bastante generosa com o programa aqui, que eu sempre que puder trarei pra gente falar um pouco mais, não só do seu trabalho, Silvio, mas como também do Raul, que todos nós amamos. Tá bom, pessoal? Não se esqueça, deixa o like, ajuda a gente pra caramba, deixa o comentário aí também, considere ser membro do canal. Obrigado a todos vocês e até a próxima.